estiver ali. Temos de estar sempre aqui. Desculpem, só mais aqui uns minutinhos, mas não muito mais. Hoje temos mais pessoas, ou somos mais ou menos os mesmos deste lado e os mesmos do outro. Lígia, ontem era a mesma apresentação ontem ou era outra diferente? Eu ontem não consegui, às duas. Não faz mal, é a mesma apresentação. Depois depende um bocadinho das perguntas que forem feitas, alongar mais numa parte ou noutra. Ok. Então, bom dia. Bom dia. Vou só, entretanto, pedir para desligarem o som do vosso lado, depois para não termos interferência na gravação. E podemos sempre falar pelo chat se tiverem perguntas. Portanto, pronto, obrigada pelo convite e antes de começarmos, eu sugeria só um exercício muito rápido para nos apresentarmos uns aos outros, que eu também não vos conheço. E então, a primeira pergunta que vos ia fazer era para portanto, começarem a apresentar. Vocês conhecem-se todas? Mais ou menos. Então, eu ia sugerir o mesmo que sugeri ontem. Uma pessoa começa e apresenta uma pessoa e essa pessoa passa à próxima. Cada pessoa escolhe a pessoa Vai apresentar o colega que quer apresentar. E do vosso lado, vocês apresentam-se a vocês próprias, porque não conhecem as outras pessoas. Então, a ideia é dizer, esta é vou apresentar a Letícia, esta é a Letícia, e consigo ver no trabalho dela que é uma pessoa muito poética, por exemplo. E então, fazerem este tipo de exercício com as pessoas do grupo. E vocês do vosso lado tentem dizer o vosso nome, escrevem no chat e dizem, através do meu trabalho, tento transparecer qualquer coisa. Então, eu se calhar escolho a Isabel, porque eu lembro-me, eu conheço mal os colegas ainda porque só fiz um semestre. Portanto, eu lembro-me do trabalho da Isabel com os planejamentos e identifiquei-me com o trabalho da Isabel porque pronto, ela usou lençóis e para transformar em paisagens. Então eu também fazia paisagens e também me interessava pelas dobras dos tecidos. Pronto, apresentei a Isabel sem saber assim muita coisa, mas. Muito bem. Para a Isabel, apresenta a colega. Eu apresentei. A Teresa foi professora e simultaneamente foi ceramista. E ela tirou o curso na classe de apoio e continuou sempre a fazer cerâmica e tem obra pública, tem vários painéis na cidade e tem exposições individuais e coletivas. A última exposição individual no Museu do Oriente, no fundo da sua carreira, é uma exposição muito interessante, muito importante. E o desenho da Teresa e os trabalhos da Teresa aqui acabam por refletir muito do que ela faz como ceramista. Por isso o cunho dela é determinantemente de ceramista. Agora pode apresentar a próxima. Então eu apresento a Manela. Como desenha muito bem, vocês já conhecem aqui os desenhos dela, gosto muito dos desenhos dela. E cá está há bastante tempo. E não tenho assim muito mais a dizer, não é? Eu a Maria Luís, mas eu não conheço muito bem o trabalho. Mais da Sônia? O trabalho dela, eu gosto muito
faz um trabalho muito interessante, é arquiteto, e então lá gostava muito das formas da arquitetura, as sombras, também me agrada. Eu esqueci de dizer que a Manela é arquiteta também. E a Maria Liz, quem é que quer apresentar? Eu apresento, então, aqui a minha amiga Marilis, que já conheço já há um bom tempo, é uma amiga muito querida. O trabalho dela reflete muito da personalidade dela, com muita suavidade, muita delicadeza, ela procura trabalhar coisas relacionadas também à natureza, gosta dos reflexos e tem um trabalho de fotografia também super interessante. Eu estou curiosa para saber o que vai surgir esse ano. Tem muitas pessoas de observação dos espaços exteriores. Sim. Vamos só ver as E a apresentações. turma de casa aí? Aqui das turmas daqui das pessoas em casa. Temos a Guida, também podem ver ali, faz desenho científico. E um desenho que ela... eu também faço esta pergunta, mas também podem pensar. Ela desenhou um menino do Lapeto, que foi um fóssil com 25 mil anos, uma criança Neandertal e Homo sapiens. E essa Soledade, que é uma pessoa que também gosta da natureza. Portanto, há muitas pessoas aqui de observação do natural. Sim. E a Helena, que gosta de cor e de paisagem. Depois não se ouve muito bem as colegas, peço desculpa, não conseguimos resolver agora este problema, mas também foi só este exercício e agora vamos retomar. Vamos retomar aqui a apresentação. Eu só queria passar para a apresentação, não estou conseguindo. Certo. Tinha outra pergunta, mas esta aqui eu vou deixar mais enquanto questão e depois vocês podem partilhar umas com as outras, que é pensarem num desenho que tenha sido importante para vocês e porque é que foi importante. Tal como este exemplo da criança que foi mencionado. Pensarem no vosso lado um desenho que tenham sentido que era importante. E agora esta apresentação é muito baseada na pergunta onde é que te leva um desenho. A ideia é que cada desenho abre caminho para os próximos desenhos. E este caminho é um caminho circular. Eu gosto de fazer esta alusão à espiral, porque cada vez que nós caminhamos na espiral, estamos a expandir o nosso círculo e a regressar ao mesmo ponto de vista, mas sempre com mais informação, ou com mais força, ou com mais capacidade. E eu acho que este percurso em torno do desenho é um percurso em espiral, ao longo da nossa vida. E a ideia também é que a minha apresentação, como o desafio que me foi colocado foi o de falar do meu trabalho, ela está intimamente ligada à minha vida, portanto esta apresentação vai ser feita um pouco à medida que vou falando da minha vida, vou fazendo também este percurso do desenho, nestes círculos, digamos assim. E depois começo só com este conselho do William Kentridge, que é para aproveitarem desta apresentação aquilo que ressoa em vocês, aquilo que for importante para vocês, ou seja, nem tudo tem que ser importante para toda a gente. Há aqui coisas que vocês vão sentir que fazem mais sentido no vosso trabalho e outras deitem fora se não quiserem aproveitar. Então, eu dividi isto em 5 etapas. A criança, que é quando começamos todos a desenhar, quando nos reencontramos com o desenho já noutra fase da nossa vida, o desenvolvimento da técnica, o desenho na relação com o mundo e o desenho na ação sobre o mundo. Então, vamos aqui ver a parte da criança. Também queria dizer que sintam sempre à vontade para fazer perguntas, se quiserem que eu me alongue em alguma parte, porque há aqui vários temas. Acho que toda a gente conhece esta frase do Picasso, que é a questão da relação entre o artista e a criança, e esta relação
esta relação tem a ver com a forma como a criança pensa e aprende. Ela tem um pensamento que nós associamos também muito à prática artística, à prática criativa, que é um pensamento aberto, especulativo, associativo, não linear, deslumbrado, fora da caixa e muito, muito no presente. E este tipo de pensamento, muito livre, é o pensamento que nos faz ser criativos e que nos faz pensar artisticamente. Ela também aprende pela diversão, pelo jogo, pela observação e pelo movimento. Há uma fase da nossa vida em que nós deixamos de desenhar porque nos sentimos avaliados. Há mesmo uma clivagem a partir do momento em que começamos a estar mais conscientes do eu e que nos sentimos avaliados pelos outros. Eu não sei se aqui houve pessoas que deixaram de desenhar, ok, eu que sim. E então, esse é um dos motivos, e aliás, muitas pessoas têm medo de desenhar, é uma coisa muito comum, e deixamos de desenhar também por alguma pressão da sociedade, que normalmente acaba por dar preferência às disciplinas analíticas e verbais. Eu, aos 12 anos, tive esse momento e deixei de desenhar, tive muitos anos afastada da prática artística e só voltei a retomar a minha prática artística muito mais tarde, já há mais de 10 anos depois, mais de 10 anos, mais de 15 anos depois desta etapa. Também é uma questão interessante de perceber porque é que isto acontece, como é que podemos não fazer isto acontecer, porque realmente perde-se uma parte muito importante da nossa essência. Então eu fui estudar economia, trabalhei durante vários anos em consultoria, de gestão, em marketing, em gestão de projeto, e tinha uma clivagem muito grande entre o que era um dia-a-dia no escritório, onde era um pensamento muito mais analítico, e depois tinha pequenas ações artísticas ao final do dia, ou de dança, ou de teatro, ou pronto, outras práticas criativas. Mas sempre insuficientes face à maior parte do dia que era um pouco desligada da minha vontade mais criativa. Com isto, volto a chegar ao desenho, na altura também achava que não era assim tão interessante. O meu desenho, portanto também não se desenhava bem, não devia estar a desenhar, não é aquela questão, mas inscrevi-me, então, vou só aqui ler uma pequena frase do Tim Ingold, fala muito sobre a relação, por acaso é um autor interessante para vocês que trabalham a relação com o natural, ele é um antropólogo, e ele fala muito desta relação do desenho com a natureza, no sentido em que quando desenhamos a natureza nos estamos a tornar, de certa forma, a alinhar-nos com a própria natureza, com os nossos movimentos. E eu tinha vontade, não é, de voltar a estar nesta relação com as coisas à minha volta, e então voltei a desenhar. Portanto, aqui o meu primeiro contacto foi com o curso do João Catarino e do Bernardo, que eles de vez em quando davam ali uns cursos na Faculdade de Belas Artes, muito curtos de ilustração, mas aqui eu ganho o hábito dos Urban Sketchers, aqueles desenhos de paisagem, e como viajava muito também, ando sempre com papel na mala e faço sempre esse tipo de desenhos de paisagem e de pessoas. Aos 27 anos fui para Budapeste e na altura também ganhei 2 práticas de desenho. Uma foi aulas de desenho encontros de desenho de modelo na casa de um artista, com vários artistas também que se encontravam lá todas as semanas, e depois aulas de desenho com a professora Bárbara Gutmann, que era uma professora que, pronto, ela tinha imensa experiência, era professora universitária, então ela começou-me aqui a alimentar também com o trabalho de outros artistas, com várias técnicas de desenho, e então foi sempre este misto de aprendizagem formal e aprendizagem informal. Depois começo-me a afastar mais da ilustração, acabei por não me sentir tão próxima dessa parte, mas esta prática do desenho para o que está fora de mim manteve-se. Então, por exemplo, tenho aqui alguns desenhos de modelo. Eu, portanto, há 7 anos até agora, faço sempre desenhos de modelo. Sempre que posso, 2 em 2 semanas, uma vez por semana, vou a uma sessão de desenho de modelo para praticar. É uma espécie de ginástica. E estas sessões são ótimas para experimentar cores. É uma liberdade muito grande, também não há aquela pressão de se não ficar bem, porque há sempre um próximo desenho que pode ser feito a seguir ao outro
para tentarmos uma coisa diferente. E depois esta questão de desenhar muito livremente tudo o que nós quisermos desenhar. O truque é andar sempre com o papel na mala, com um material de riscador, ou uma aguarela, uma coisa que seja fácil de transportar. E eu aqui também não tinha nenhuma estética específica, era conforme. Já usei aparo, guaches, porque às vezes há uma estética muito associada aos urban sketchers, e eu também não tinha essa pretensão de manter uma estética própria. E então isto também é uma prática que continuo a fazer sempre, desde essa altura. Às vezes também esta questão de nem sempre os desenhos são pintados na altura, eles muitas vezes até são desenhados e depois são pintados no estúdio e as cores são inventadas, portanto nem sequer há essa preocupação de representar o real. É sempre uma mistura entre uma parte mais intuitiva e uma parte mais de ligação com o que se está a ver. Pronto, aqui é a Bárbara, que foi esta professora que também foi engraçado porque reencontrei-me agora com ela para um projeto em Budapeste, passado 6 anos, e esta ideia de que as pessoas vão passando pela nossa vida, mas nós estamos sempre a reencontrá-las, e ela sugeriu que eu entrasse para a Faculdade de Belas Artes e eu, dessa altura ainda implicou que eu me despedisse do meu trabalho e uma série de questões existenciais, mas pronto. Então aqui entra um capítulo mais dedicado à parte técnica, que foi os 3 anos em que estive na Faculdade de Belas Artes a estudar desenho, e durante esses 3 anos o curso de desenho nas Belas Artes é muito bom, há muitos professores muito interessantes, com diferentes abordagens, e foi todo dedicado a desenhar, 3 anos a desenhar. E estive a desenhar sempre. Também gosto muito desta frase do John Ruskin, que fala sobre o desenho, mas esta questão do desenho que acontece para além do momento em que estamos a desenhar, porque quem desenha, e eu acho que vocês também que já fazem isto há 3 anos também sabem isto, que é quem desenha está sempre a desenhar, mesmo quando não está a desenhar, porque o desenho altera a forma como nós contemplamos a natureza. E isto é muito bom, não é? Esta questão, parece que estamos a receber uma nova visão, uma prenda. Você nunca consegue ver o mundo da mesma forma, É. a partir do momento que começa a aprender a desenhar e pintar. Né? É isso. E então eu fiquei um pouco também deslumbrada com isto e realmente não queria parar. E então, durante o tempo que tive estes 3 anos, percebi que queria continuar. Logo no primeiro ano, isto não pode, provavelmente não vou voltar ao escritório tão cedo. E então, pronto, tipo, foi anos de muita prática e de tentar manter esta prática sustentável. O que me moveu principalmente aqui foi o prazer de desenhar e a vontade de aprender. Não foi nenhuma ideia que eu queria pôr cá fora, foi mesmo esse prazer. E então aqui foram várias técnicas que nós abordámos, muitas delas se calhar já conhecem, há vários livros de técnicas de desenho, do Nicolaides foi talvez o que tenha sido mais útil, depois são vários desenhos de desenho anatómico, desenho académico, desenhos para dominar a linha e a mancha. Depois tivemos uns professores também que foram muito interessantes nesta parte mais experimental, que foi o professor Domingos Rego e o professor Pedro Saraiva, apresentavam mais as questões da composição, de pensar a imagem, de criar uma história em torno da imagem, criar um caderno de artista, e este trabalho em série, o trabalho sobre fotografia, foram todos exercícios que esses professores, e podem consultar também o trabalho deles, trouxeram. Pronto, eu aqui, não sei se conhecem os exercícios deste livro. Conhecem este livro? Sim, sim. É muito divulgado na escola. É muito usado na faculdade. Há também o Drawing with the Right Side of the Brain, também é muito conhecido. Depois foi escrito este do Nicolaides, é um livro antigo. Até já há outros depois, mas realmente este livro tem muitos exercícios de desenho que nos ajudam a ver.
Sim, na biblioteca ou na internet, às vezes até em PDF, se procurar. Sim, encontra-se fácil. E então aqui alguns exercícios deste livro, ainda hoje eu utilizo algumas referências no trabalho que faço de desenho e muito esta coisa do tatear a imagem e do sentir o volume da imagem de uma forma não tanto estruturada como num desenho académico, mas mais numa coisa mais orgânica. Eu trabalho muito com o extensor, com os grandes formatos e depois desenho no chão e eu tenho aqui um vídeo a desenhar, por acaso, porque como o Tiago Pereira, não sei se conhece o trabalho dele, da música portuguesa, a gostar dela própria, esteve no meu ateliê e depois filmou-me. Estava à espera do músico e, entretanto, o músico estava atrasado e eu acabei por ficar com o vídeo a perceber um bocadinho aqui. E eu começo sempre a trabalhar no chão. Diga? Pode tirar uma aula, que a toda. Sim. E Estava a olhar para uma fotografia, para uma daquelas que estão ali em cima. Não sei se tem essa aí, mas é depois podemos ver essas imagens. E também construo os materiais, as próprias pontas do pincel, sou eu que construo, ou então os pincéis também já comprados, mas conforme os materiais que nós criamos, as ferramentas de desenho, o próprio traço já vai sair de forma diferente. Eu gosto muito de criar as próprias ferramentas de desenho para desenhar e depois dele estar assim, esta parte mais expressiva, mais tátil, coloco o trabalho na parede e acabo por adicionar outras camadas, outros tipos de materiais e mostrar outras técnicas. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Não estou a ver a quem é que está a falar. Sou eu, Leonor. Ok. Diga-me só uma coisa. Achei muito interessante esta situação de começar a desenhar no chão. É uma coisa que já me passou várias vezes pela cabeça porque tem a ver um bocadinho com as distâncias e de não ter as coisas suficientemente longe. Qual é a vantagem que sentem começar a desenhar no chão? Achei essa ideia interessantíssima. Tem a ver com a perspectiva. Com a perspectiva. Exatamente. Tem a ver com o facto de estar a trabalhar com materiais líquidos que escorrem se estiverem na parede. Ok, certo, fantástico, é isso mesmo, vou experimentar. Faz todo o sentido. Claro, e também trabalhar os grandes formatos, porque os grandes formatos... Exatamente, pronto. Ótimo. Nunca tinha visto ninguém a desenhar no chão e eu tenho a mania de pôr as coisas no chão. Mas nunca me tinha lembrado que, de facto, é uma ideia brilhante. Brilhante. É muito normal. Vou experimentar. Experimenta aí, põe aí o pão rochão da Casa de Papel e... É ótimo, pois, esta questão dos suportes e de ter as coisas penduradas, realmente o chão é ótimo. Olha, muito obrigado, já ganhei o dia. Não, e esta questão também de... Epá, era o que estava a dizer... estava a dizer da outra, ontem, não termos medo de estragar ou de sujar ou de fazer errado, porque isso não, vai... ouça, brilhante. Obrigada. Então, podem começar sempre com materiais a preço mais acessível, um papel de cenário, uma tinta da China, para fazer estas experiências e depois, quando se sentem confiantes, também já passar para materiais maiores. Mas acho que temos sempre muito medo de estragar. E como é que eu saio daqui? Ora bem, peço desculpa. Já sei. Está aqui uma coisinha. Ai, eu vi aqui a coisinha dos... Como é que eu peço desculpa. Outra vez fizeste. Não é bem a melhor forma, mas pronto. E então, regressando aqui a outros exercícios de desenho que fiz ao longo da faculdade, estes exercícios de observação da natureza, onde jogamos exatamente mais com uma parte da abstração, porque mesmo o desenho de figura, temos que estar à vontade com a questão da sugestão do que estamos a ver e não com a representação mais detalhada do que estamos a ver. O desenho da natureza é ótimo para isso e fizemos vários exercícios de desenho, onde tínhamos que usar o espaço negativo, a composição, a escolha
Também gosto de trabalhar com poucas cores, não complicar muito. Começar com pouca coisa, quanto mais... também às vezes quanto mais restrições criamos, mas trabalhar com muita liberdade dentro dessas restrições acaba por ser também uma forma muito boa, e trabalhar em série também não, se não estamos satisfeitos com um trabalho, temos sempre o outro que podemos fazer a seguir, e depois quando trabalhamos com série também podemos começar a colocar as coisas ao lado umas das outras, a ver o que é que resulta e o que é que não resulta. Pronto, depois disso fui desenhando, comecei a desenhar pessoas também na rua, comecei a ir para fora do ateliê e da faculdade e a começar a interagir com as pessoas utilizando essas técnicas que já havia desenvolvido. Este foi o primeiro desenho que fiz de umas senhoras do meu bairro, ali na Moraria, e aqui começou a acontecer uma coisa que foi esta partilha de histórias, a partilha de imagens, a partilha de objetos que tinham, mostravam, contavam histórias, e eu comecei a recolher muito material. Mas isso já vamos ver mais à frente. Esta questão do retrato também tem sempre surgido muito no meu trabalho, tanto do lado mais académico, também tínhamos um professor que era mais académico, o professor Artur Ramos, por exemplo, ou quando estive a estudar fora de Portugal, outros professores mais ligados à escola russa, ao impressionismo, e aqui tínhamos, por exemplo, retratos mais académicos, e depois ali do outro lado temos desenhos mais livres, mais expressivos, que era uma bailarina, portanto eram desenhos de movimento, e são tudo respostas certas, não há uma resposta errada. O que interessa é que a gente se esteja a expressar e a experimentar. Depois também estive a viver no Montenegro 6 meses, fiz Erasmus lá, e comecei também a fazer esta recolha de imagens que já tinha feito com as senhoras do meu bairro, e quando fui para o Montenegro também queria recolher imagens. Era mais difícil falar com as pessoas, então as imagens que ia recolhendo foram através de enciclopédias e livros da biblioteca, e depois comecei esta coisa da intervenção sobre a imagem. Também simplificar sempre a questão de usar a cor para tapar partes da imagem que não me interessavam e para realçar outras partes que pronto, faziam mais sentido, mas sempre de uma forma muito intuitiva. E depois esta questão também que já falámos de colocar as imagens próximas umas das outras para criar uma narrativa, mas sempre também o sentido vai aparecendo, não é um sentido que a gente define a priori que tem que ser aquele sentido. Até porque no Montenegro eu não percebia nada da língua, portanto eu não sabia qual é que era o sentido das coisas. Mas depois este tipo de trabalhos criam conversas novas e é muito interessante também. Aqui algumas imagens recolhidas em álbuns de famílias, muitas imagens que os meus amigos também foram partilhando comigo, ou as pessoas que eu ia conhecendo, e depois finalmente estes exercícios de caderno, pronto, o caderno onde o professor Domingos Rego na altura sugeriu: colhem tudo o que vos interessar no caderno, sem critério, desenhem, experimentem materiais, e então este caderno também está ali, é um espaço de experimentação onde há texto, há imagens, há texturas, há mapas, e tem, pronto, aqui tem já muita coisa, e isto é alimento para depois os nossos projetos artísticos, não é? Daqui que saem algumas das ideias. Por exemplo, aqui era uma das imagens que tinha aqui de uma noiva, e com algumas das técnicas desenvolvidas já comecei a levar isto para trabalhos maiores, aqui com acrílicos e pastas de grafite, e sempre a experimentar materiais diferentes. Aqui também outros, na altura que eu estava mais interessada em trabalhar a mancha, e fiz este trabalho com tinta, com papel esticado, papel aguarela esticado e grandes, a soltar as manchas de tinta, mas depois com um trabalho mais minucioso, mais representativo de algumas imagens das fotografias antigas. Aqui também outro desenho com a mesma técnica, mas eu realmente tenho muitos trabalhos, não consigo ter todos aqui, mas depois podem ver no meu Instagram ou no meu website. Depois uma prática que também já tenho mantido há muito tempo, principalmente para os trabalhos de grande escala, tem sido: eu tenho sacos de fotos, eu tenho centenas de fotografias, de enciclopédias, de arquivos fotográficos, às vezes tenho eu sigo aqueles grupos no Facebook
folclore, partilha. A Portugal do antigamente, e as pessoas, antigamente é que era eu, olha, bela imagem, vou lá buscar. Porque às vezes são coisas assim um bocado até engraçadas, mas realmente este tipo de imagens, onde eu vou tapando o que não me interessa, elas são sempre impressas a preto e branco, eu retiro toda a cor que possa existir e depois começo a fazer esta limpeza, o que depois dá origem a pinturas, aqui também outra pintura, algumas mais simples, outras outras já começam a ver cor, mas a cor é sempre inventada por mim. Sim, sim. Mas parte da imagem, ou seja, faz um desenho a partir da imagem ou parte mesmo da própria imagem. Então, ela começa, essa é uma fotografia, Ok. e ela intervém na fotografia, que é o exercício que vocês vão fazer hoje. Certo. Intervém na fotografia, e depois, a partir dessa fotografia intervencionada, que daí surge o Ok. desenho. Sim, eles normalmente depois daqui já passo logo para o trabalho maior, embora para alguns trabalhos, é uma boa pergunta, tenha feito um pequeno estudo antes e depois desenho a partir desse estudo. Eu também vou mostrar aqui um exemplo disso. Aqui já começo a usar mais cor, mas também não sei se é uma coisa, eu também gosto destes trabalhos com mais limpeza, e aqui tenho trabalhos com um bocadinho mais de cor, estes são trabalhos grandes, 1,5 m por 1,5 m, ou 2 metros por 1 metro, isto tem 3 metros, portanto já são coisas maiores, e aqui já entra um pouco aquela ideia de projeto, que é a partir do momento em que começamos a pensar uma obra, e já tem várias etapas, já é um projeto, já estamos a falar de projeto. Aqui, por exemplo, este trabalho que está ali no meu caderno é um pequeno desenho, e o trabalho maior é um desenho a partir desse desenho, também é uma forma de trabalhar. Que é, então, Estes são em tela de pano cru, comecei a usar muito pano cru porque é um material relativamente acessível, consegue-se encontrar em qualquer lado, e nas residências artísticas às vezes ia para o Alentejo, não tenho lojas de artes, então utilizava o que estava nas retrosarias. E depois ele é tratado, as pessoas ontem perguntavam muito como é que eu tratava, é tratado com gesso transparente, pode ser comprado no Ponto das Artes, ou podem ver online como é que se faz, mas é com cola e água, cola branca e água, e uma espécie de um giz, que é o carbonato de cálcio. Mas também pode usar aquele gesso de compra, o branco. Depois muitos artistas, cada um escolhe como é que prefere trabalhar. Depois tenho estes trabalhos que são baseados em álbuns de famílias, e eu aqui, enquanto aqui eu me fui afastando dessa referência ao álbum de família, eu aqui fui-me aproximando e quase que tentando mimetizar um pouco o que é que seria uma fotografia. Eu uso muita tinta da China em quase todos os trabalhos, porque é material portátil também, eu viajo depois, como viajo muito, é um material que consigo levar sempre comigo. E aqui neste caso é um trabalho que eu estou a desenvolver já há mais de um ano, com base em fotografias de álbuns de família, e também pensar no suporte, não é? Qual é que é o melhor suporte para o trabalho. Alguns são em tela, outros são em papel. Aqui, só para dar um exemplo, também pode haver composições de imagem com abstração, ou 2 ou 3 imagens. Quer dizer, Mas cria essa analogia visual, né? Que também é uma coisa que vocês já trabalharam em anos anteriores, né? Onde a gente, quando vê as imagens separadamente, às vezes elas não tem nada a ver uma com a outra, e à medida que a gente coloca elas em conjunto, elas muitas vezes criam uma narrativa, criam uma sensação de semelhança ou contradição. Então, essas coisas também são muito potentes como ferramenta criativa, né? Sim. E eu também não disse nos outros trabalhos, e nestes também às vezes faço um pequeno esboço por baixo em lápis, mas mesmo muito leve, porque o objetivo é sempre manter alguma expressividade, e portanto não se pode limitar demasiado a este esboço que é feito inicialmente. Vou aqui só... e agora, só por curiosidade, também falei ontem, que às vezes o caminho para o próximo desenho, no meu caso, o caminho para o próximo desenho, ao longo destes 3 anos, foi, como eu tinha que fazer o máximo de desenhos possível, eu tinha que ter financiamento para continuar a desenhar. Então eu desenhava e depois levava os desenhos para o mercado para vender, e depois desenhava mais, e era um ciclo.
mas acho que às vezes não se fala muito disto, e a verdade é que para ter tempo para desenhar é preciso pensar como é que vamos ganhar esse tempo. E a forma como eu ganhei este tempo foi assim, mas isto também foi interessante porque criou logo uma proximidade com o público e comecei a ver também como é que eram as reações aos trabalhos. Muitas vezes quando expomos numa galeria não temos este contacto tão próximo com o público, que também tem sido uma aprendizagem esta participação às vezes em mercados como o do Jardim da Estrela. Este capítulo fala mais sobre esta relação com o mundo. Eu não sei se vocês já participaram em residências artísticas, tem algum projeto que tenham feito assim de campo, alguma coisa? Ok. Fala mais destes projetos artísticos em residência ou em espaços, ou pronto, em relação com os lugares. E eu também trouxe aqui esta frase de um professor meu, que foi o Jan van Bockel. Ele trabalha mais com sustentabilidade e faz muitos workshops na natureza, mas ele fala desta questão de que a arte faz parte da nossa vida. Não sei se é um bocado longa, mas fala sobre que nos últimos 500 anos é que a arte se separou da vida porque se tornou também mais vista como algo de decoração ou algo relacionado com alto valor ou com a elite. Mas também ele olha muito para esta questão de um bocadinho mais antropológica, que é a arte, que é o que nós fazemos coletivamente quando nos sentimos que estamos vivos. E então ele faz-nos olhar também um bocadinho para esta questão de ver nas sociedades que não são tão urbanas, não são tão literárias, onde é que está a prática artística. E eu interessava muito isto, não me apercebi que me interessava, eu acho que foi através dos desenhos que me fui aproximando disto, e então a minha pergunta, a pergunta que eu vou fazendo sempre através do desenho, é essa, que é uma pergunta sobre o mundo. Eu acho que há um bocadinho também esta questão de que o artista tem que ter algo a dizer, tem que ter algo a dizer. O meu trabalho fala sobre isto. E no meu caso, o meu trabalho não fala sobre nada, é uma pergunta sobre o mundo, é um interesse que eu tenho de conhecer o mundo. E o meu trabalho é uma questão, não é uma afirmação nesse sentido. Eu acho que quando colocamos o nosso trabalho enquanto questão sobre o mundo, que acontecem coisas muito interessantes, que são descobertas. E então, pronto, eu só quis chamar esta atenção. E depois também trabalho no que é chamado este triângulo, que é composto e gosto de trabalhar neste triângulo, que é um triângulo que é composto de um lado pela parte mais académica, mais das galerias, mais do mundo da arte, dos críticos de arte, dos curadores. Por outro lado, gosto de trabalhar com pessoas que não fazem parte deste mundo, gosto de trabalhar com as pessoas das pequenas localidades, que estão fora do espectro da arte, e trazê-los lá para dentro. A grande dificuldade de um artista que trabalha neste triângulo, digamos assim, é conseguir encaixar e fazer um trabalho que seja interessante, tanto para o ponto de vista do que é considerado o mundo das artes, mas que principalmente se relacione com as pessoas. E então, para mim, um grande desafio é sempre chegar a esses dois pontos. É interessante quando isso acontece, porque realmente somos uma ponte entre mundos que não se tocam, e isso é a parte, para mim, mais que me dá mais gozo, digamos assim. Pronto, mas aqui é pequenas histórias de pessoas que eu sempre achei muito interessante, de viajar ou ir a algum lado e perguntar às pessoas se elas podem ser desenhadas. Por exemplo, este senhor é fabricante de cordofones no Funchal, eu fui lá visitá-lo, estive a desenhá-lo, e depois passámos a tarde a contar histórias, ele mostrou-me os instrumentos, eu estive lá a desenhar, depois apareceram pessoas e começaram a tocar música. Isto é uma senhora do Algarve, que eu fiz o retrato dela, mas depois ia almoçar à casa dela, e ela partilhava histórias comigo, rimas. Isto também é outro casal, agora aqui não é um casal que é uma rapariga, mas é um casal do Algarve, que é os Velhos da Torre, também se procurarem na música portuguesa também vão ver. Eram artistas também, faziam teatro. O senhor até já está com alguma demência, não se lembrava de muita coisa, mas ainda se lembrava de toda a parte musical e de rimas, foi muito bonito. E então também fizemos uma caminhada para lá chegar, não tínhamos carro,
e passámos também a tarde com eles, e a desenhar, e a cantar, e depois voltámos. Portanto, este trabalho foi para o projeto de Alto, a primeira residência artística que fiz, desenhei 25 pessoas, e depois há esta questão sempre de que o desenho tem sempre uma componente invisível, às vezes quando se vai a uma exposição, que é esta parte muito humana de estar próxima das comunidades. E depois, este foi um dos senhores que eu desenhei, que tem um museu em Alto, se alguma vez lá forem. A casa dele é absolutamente incrível. É Alto. É o senhor Saturnino. E depois também é engraçado, porque eu voltei a Alto passado uns anos e descobri que ele tinha colocado o retrato dele no museu. E então é a minha primeira obra exposta no museu. Está aqui, é Alto. E eu achei interessante também esta devolução do trabalho às comunidades e perceber que o trabalho passa a fazer parte da história do lugar. Não é só da história material, mas é das histórias que as pessoas contam. Por exemplo, eu quando conheci algumas pessoas, elas diziam, já teve aqui um fotógrafo, e mostrar as fotos que o fotógrafo tinha tirado. Portanto, o trabalho dos artistas também se torna a identidade do lugar, não é? Não é o artista que vai lá fazer um trabalho sobre a identidade e vai-se embora. Não, a presença do artista é parte da história do lugar. Este é o trabalho que fiz também em Castelo de Vide, onde desenhei mais de 40 pessoas. E outra curiosidade também engraçada deste trabalho é que conheci o meu namorado neste trabalho, que é uma das pessoas desenhadas. Rendeu já. Rendeu. E então, esta questão sempre que o trabalho se relaciona com a vida e não é possível este distanciamento. E são algumas das pessoas que conheci em Castelo de Vide. Por exemplo, uma história que não contei ontem, mas que é engraçado, aquele senhor ali da medalha, que é o Joaquim das Medalhas, eu conheci porque ele desenhava fiz o retrato dele e me perguntei se podia fazer, e ele estava sempre a desenhar no jardim, e ele era quase obsessivo, estava sempre a desenhar os edifícios, eu tenho um desenho dele. E então, no ano seguinte, organizei uma exposição com o trabalho dele. E então, às vezes, estes trabalhos depois dão origem a outros, que não são necessariamente decididos a priori, eles acontecem. E depois ele faleceu com o Covid o ano passado e fiquei mesmo contente que a gente tenha feito a exposição dele ainda. Mas para os sítios, à partida, não conhece as pessoas? Ou... Não. Pronto. Não, eu não conheço, por isso é que faço retratos, porque é uma forma de aproximação. Depois há outros trabalhos que derivam desse, mas esse é um primeiro trabalho, um trabalho de aproximação. E depois há esta questão também que começa a ver a reação dos públicos e onde é que é exposto o trabalho, como é que o público reage. Às vezes fala-se pouco também sobre os públicos e é muito importante pensar para quem é, onde é que vai estar, como é que é o sítio onde vai estar exposto. E este eu também gostei porque o público também eram muitas das pessoas que tinham sido desenhadas, às vezes era giro ver as pessoas a sair. Ele, por acaso, o espaço não era muito bom de exposição, mas é porque é um festival noturno, então também não tínhamos essa limitação, mas por outro lado também, pronto, correu bem. Este trabalho, por exemplo, foi um trabalho que não foi reconhecido tanto do ponto de vista pelo mundo das artes, mas que foi eficiente e na relação com as pessoas. Foi um trabalho numa quinta, na Quinta das Relvas, também organiza várias residências artísticas, também é um espaço muito bonito, onde podem ir para trabalhar, para desenhar. Também recomendo. Eles também alugam espaços, portanto, mesmo que não vão em residência, podem sempre ir lá para se inspirar. Onde é que é? É perto de Aveiro, é numa aldeia, Quinta das Relvas. E fiz é uma quinta muito grande, que está isolada do resto da vila, e então eu fiz estes retratos no muro das pessoas que tinham trabalhado ou vivido na quinta, de maneira a criar uma aproximação e também uma conversa na vila. Os carros estavam sempre a parar, o que é que eu estava a fazer. Uma das pessoas não queria ser desenhada, que é uma das senhoras que está ali, foi a última, que no fim veio ter comigo, pode fazer o retrato. E às vezes também há este tempo, estes trabalhos levam tempo para as pessoas começarem a ver. Ganhar confiança, né? Sim. Que venha esse artista querer. E depois Sim, ainda lá está. tem quantos anos? Este, uns 4. Este também, por exemplo, já foi a segunda vez que fui a Castelo de Vide, porque já tinha muitas histórias recolhidas na primeira edição. Então,
o que fiz foi usar as fotografias que as pessoas me tinham mostrado e as histórias que as pessoas me tinham contado e fiz uma espécie de uns murais em madeira, que ficaram depois no espaço público, e as histórias. E também ali tem um pouco o estudo da composição, das cores, e também fui desenhar para a rua, exatamente para criar essa ligação com as pessoas. Até houve uma senhora que ficou a minha assistente de ateliê, que ela morava ali. Normalmente as pessoas depois ficam tipo assistentes de ateliê e coisas assim, porque estão sempre ali, vão sempre, quer uma aguinha, quer qualquer coisa, ou quer... e aqui no mercado, também desenhar no mercado, desenhar as pessoas, isto foi para outra exposição, depois está ali o caderno com os desenhos. Depois fiz este trabalho com 40 e tal retratos de pessoas que não nasceram em Portugal, na zona do Martim Muniz Intendente, esteve exposto no metro. Lígia, só uma pergunta. No mercado não tiveste problemas de desenhar no mercado? Porque eu por acaso já levei pessoas a desenhar no mercado aqui no Montijo e as pessoas por acaso estavam mais a tirar fotos. E o pessoal do mercado ficou muito agressivo, tipo, não pode estar a fotografar, não sei o quê. Eu tenho dois pequenos jogos que crio para mim mesma. Neste caso, como era para fazer uma exposição no mercado, o mercado já tinha sido avisado que eu ia estar a desenhar, que não houve tempo. Mas eu fui fazer um curso de desenho etnográfico e fomos desenhar para o mercado. E eu tinha um mental na minha cabeça que era: a primeira pessoa que me perguntasse se eu preciso de alguma coisa, eu vou-lhe perguntar de volta se posso desenhar as frutas. Resultou muito bem, porque também este tipo de projetos, nós não podemos impor-nos perante as pessoas, nós temos que trabalhar com quem quer trabalhar, quem quer participar. Nós não decidimos quem participa, quem decide quem é que participa são as pessoas. Okay. Então, se a pessoa não quer participar, ela não tem que ser forçada a participar. Então, neste caso de interação nos espaços, é sempre ver quem é que está interessado, começar com essas pessoas. Depois as outras começam a ver o que é que estamos a fazer, também querem. Mas há muito essa componente de ir falando com eles, não é? Senão és um invasor, não é? Não. Desculpe. Fotografar é completamente diferente de desenhar. Também é verdade. Porque fotografar é intrusivo. E desenhar suscita sempre aquela curiosidade, uma troca. Sim. Intervêm. Sim. E gostam de ver e gostam de associar. Exato. São pensados para ter Sim, aí a fotografia é quase assim, né? Capta uma imagem e sai correndo, né? Quase que toca a campainha e sai correndo. E aí o desenho tem um tempo, né? Tem todo o tempo. Assim. E o desenho realmente não é intrusivo nesse aspecto, é sempre uma troca. E às vezes a fotografia, a pessoa dá a ideia que vai lá e leva. E as pessoas, se calhar, por causa da primeira observação sobre os artistas até uma certa idade, Sim. as pessoas têm a curiosidade para começar. Enquanto que a fotografia pode parar, não é? Sim, as pessoas normalmente querem participar no processo de desenho e não sabendo, ou não sabendo, não é não sabendo desenhar, mas não sentindo à vontade a desenhar, elas pelo menos enquanto modelo ou enquanto pessoa que vai contar um pouco da sua história, no geral há sempre muito interesse em participar. Mas há pessoas que não estão disponíveis ou não estão interessadas, também é normal e temos que dar espaço a toda a gente para participar ou para não querer participar. Pronto, este trabalho foi o último que fiz no mestrado, que foi também uma série de retratos das senhoras das limpezas da faculdade. Que eu tinha feito este trabalho com os migrantes anteriormente, mas senti-me à vontade também para abordar esta questão dentro da própria universidade, que era o meu território, era o espaço onde eu estava todos os dias, e às vezes também temos que olhar para o nosso território e pronto, entender o que é que lá está a acontecer. Eu aqui fiz esta série de retratos e percebi que a maioria das pessoas negras da faculdade eram pessoas que trabalhavam nas limpezas, que até estavam um pouco invisíveis e que havia realmente uma espécie, ainda muito presente, há uma espécie de elitismo na faculdade e vê-se que realmente ainda é um espaço bastante fechado. E então fiz este trabalho e este trabalho foi interessante porque acabou por ganhar um prémio. E eu não estava à espera que ele ganhasse prémio nenhum, porque pensei que este ia ser mais um projeto no qual eu me relacionava com as pessoas, mas não me relacionava com o mundo da arte, porque era sempre esta questão do meu trabalho, sempre foi muito focado na relação com as pessoas e muito menos pensado na parte, pronto, da arte em si.
E então fiquei surpreendida com isso. Depois fui estudar para a Estónia e fiz uma autorresidência, também fui para uma ilha e estive lá uma semana a desenhar, que é uma coisa também que recomendo que vocês façam, se alguém tem curiosidade de ir a algum lado, vão para esse sítio e dediquem esse tempo a desenhar. É ótimo. E foi a primeira vez que fui viajar sozinha, depois aluguei uma bicicleta e andei por lá a tentar conversar com as pessoas, sempre muito difícil, porque para além de estarmos num outro país, estamos num país nórdico, onde as coisas levam tempo, e então no último dia já me estavam a convidar para ir a uma festa, e eu, olha, agora vou-me embora. Então desenhei mais, o que fiz mais foi desenho de paisagem, pronto, tenho uma série de desenhos, mas às vezes ir a um lugar é sempre uma boa desculpa para descobrir qualquer coisa e também estarmos dispostos a desistir da nossa ideia inicial e a pegarmos noutra ideia. O trabalho, principalmente o trabalho de campo, implica muito isso. Depois, quando voltei para a faculdade, já no estúdio, testei várias coisas, a partir de imagens recolhidas no Museu Etnográfico, lá do espaço, diferentes composições. Por exemplo, isto também é uma ideia de trabalhar a mesma imagem, que é, dentro da própria imagem, diferentes enquadramentos dão diferentes resultados. E depois comecei a trabalhar com esta série, já que aproximava mais da fotografia, com frames de um filme. E também os filmes, um filme, era um documentário muito antigo sobre esta ilha, e eu utilizei os frames, os print screens do computador das imagens do filme, e fiz este trabalho, e também o recurso ao filme também é uma coisa que eu já queria ter trabalhado, e trabalhei aqui com este trabalho. Pronto, fiz estes desenhos. E depois esta ideia, que já vem de alguns trabalhos que eu percebi que estava a fazer, que era a ideia de compor imagens umas com as outras e criar uma narrativa. Neste caso foi uma exposição que eu não tinha nada para expor, e então fui ao ateliê e combinei diferentes imagens, sem qualquer relação entre elas, mas que quando juntas elas criam outra história. E também uma ideia que me falou muito este professor que me acompanhou na Estónia, que ele era de escultura, pensar também um bocadinho a materialidade do que estamos a expor, qual é que é o tipo de papel, qual é que é o suporte, se tem que ser... Porque às vezes pensamos muito no desenho e não pensamos no suporte do desenho, também é extremamente importante. A forma como está colocado na parede, se está com molas, se está com pregos, se está com... Como é que vamos colocá-lo? Não, que tudo é também comunica, né? Tudo vai ter um peso ali, né? Está emoldurado, se não está. E então tudo isso é coisas, como é que é o espaço, como é que é a iluminação do espaço, como é que é o público que vai ao espaço, onde é que o público vai estar quando estiver a ver o trabalho. Tudo isso é importante. Depois desenvolvi este trabalho com as senhoras que são utentes do centro de dia, que esteve encerrado isto foi feito durante a quarentena, elas estavam fechadas em casa, quase sem ver ninguém, porque o centro de dia estava encerrado, e então foi feito o pedido através do Lar de Residências, que é um sítio onde estou a fazer uma residência já desde que a pandemia iniciou, que eles abriram uma porta. Às vezes também é preciso pedir ajuda, e eu pedi ajuda ao Largo e eles deixaram-me trabalhar lá, felizmente, e pronto, tenho estado lá em residência e a fazer projetos sociais, neste caso com as senhoras do centro de dia e com a recolha das suas histórias de vida. Também o meu trabalho foi-me mostrando que eu tinha este interesse por falar com mulheres, eu não sabia que tinha este interesse, isto foi aparecendo, e aqui são histórias muitas histórias delas, muitas viveram em Angola, em Moçambique, e então acabou por haver aqui quase um trabalho pós-colonialista, assim, nem sabia o que eu estava a fazer. E aqui na Hungria também o mesmo trabalho, neste caso com a ajuda dos familiares, porque não fala língua, e que tem um momento lindíssimo que é ver os familiares a ouvir pela primeira vez as histórias dos avós. Uau. Que esta senhora, por exemplo, era criança quando foi a Segunda Guerra Mundial e ela estava a falar dos bombardeamentos e como é que isso afetou depois esse trauma afetou a sua vida e a relação com as pessoas à sua volta. E esta minha amiga não fazia a mínima ideia, porque ela é namorada do neto dela, e então também foi muito bonito ver esta questão. E aqui também há este trabalho desenvolvido na Hungria, com as fotografias dos álbuns, que ainda está em construção, mas também começa a combinar aqui outros elementos, como fotografias viradas ao contrário,
com pequenos escritos atrás, que é os próprios objetos encontrados, que também vão surgindo, alguns elementos mais só de abstração, esta coisa da mancha somente, e depois outros mais figurativos. Este ainda está em construção. Depois havia a questão que comecei a colocar a mim mesma, se estas experiências são tão boas, se é preciso ser eu a desenhar ou não, não é? Tem que ser eu a desenhar. Então criei aqui outros projetos, nos quais as pessoas são convidadas a desenhar, eu não estou lá a desenhar propriamente, toda a gente é convidada, e então isto foi uma exposição onde todos os desenhos eram gratuitos, todos os desenhos estavam em exposição, mas para ficar com o desenho tinha que fazer outros e trocar. E então foi uma exposição onde participaram mais de 100 pessoas, houve muitos desenhos que foram trocados, e cada dia que se ia visitar havia uma exposição diferente. Esta exposição, eu convidava as pessoas a sentar-se por 5 minutos à minha frente e elas iam tornando-se parte da obra, foi construída ao longo de uma semana, também participaram mais de 100 pessoas, e as pessoas também eram convidadas a desenhar-se umas às outras, e elas começaram a desenhar, a colocar os desenhos numa parede, a trocar os desenhos umas com as outras. Estamos quase tenho que terminar. Estamos quase a terminar. Aqui é uma frase da artista Lina Sib, que fala sobre esta questão da pesquisa e do projeto artístico, e que realmente não podemos apressar-nos. Ela diz que às vezes pode levar 5 a 10 anos até percebermos qual é que é a resposta, ou qual é que é a solução para apresentarmos o nosso trabalho. Portanto, às vezes isto também é só uma coisa para nós pensarmos, que não temos logo que ter respostas para tudo. E, por exemplo, aqui esta questão que foi surgindo, foi emergindo nos meus trabalhos, foi esta relação sempre com as pessoas, e então eu também lembrei-me aqui desta questão, como o meu trabalho é sempre feito em relação com o mundo, tu começas a perceber o mundo, nós começamos a perceber o mundo como nosso, não é? Nós fazemos parte deste mundo. E então esta questão de não vivermos só para nós, mas para vivermos também uns para os outros. Pronto, isto foi uma pessoa que eu entrevistei para um dos projetos, e depois esta questão também de que, a partir do momento em que percebemos que fazemos parte do mundo, também podemos participar do mundo e arranjar e criar soluções com significado para o mundo em que estamos. Então, no final dos estudos, principalmente na altura em que estava no mestrado, eu não gostei muito aqui do mestrado, e sentia sempre que tinha um papel muito passivo, de receptora. O público também tem um papel receptor e passivo, e eu não estava muito satisfeita com esse papel. E pronto, tive um bocado em crise ali, que isto não é o mundo que eu tinha pensado. Mas depois, quando estive na Estónia e na faculdade, que tem outra abordagem, percebi que outra forma de trabalhar é possível, mais participativa, mais onde toda a gente partilhasse coisas, e então começo a criar uma série de projetos. Aqui só para perceber que a Faculdade da Estónia, que é muito ativa, as pessoas juntam-se muito, fazem muitas coisas, e a Faculdade de Belas Artes, que é uma faculdade também muito interessante, mas é mais introspectiva, onde cada um procura a sua prática individual. Também é bom, não seja, só que chegou a um ponto em que já não estava a conseguir trabalhar dessa forma. E então a ideia de que depois de escutar o mundo através do nosso trabalho, então nós podemos agir sobre o mundo com os nossos projetos, com as nossas ideias. E então aqui há um livro que eu gosto muito, foi o primeiro livro que li, eu só estou a dar poucas referências, mas se for para começar a ler sobre arte socialmente implicada ou arte participativa, recomendo este livro, que também está ali, que é o do Pablo Helguera, que é um autor que eu adoro, e ele escreve imenso, faz imensas coisas e que faz pensar, e realmente, começando pelo Pablo Helguera, chegamos depois a todos os outros autores. Lígia, ainda tipo há 3 dias, ainda nem sabia que ias fazer esta palestra, e encontrei esse livro que me tinhas passado aqui há uns anos no meu ateliê. Opa, estive a lê-lo esta semana e pensar que maravilha! Muito bem, muito bem. Estão conectadas. Depois estou quase a acabar, depois se quiseres podes partilhar um pouco do que é que, se pensaste em alguma coisa. Eu já li com os... Aquilo tem uns 15 anos já, o que é, entretanto já foram feitas muitas coisas. Aliás, a arte contemporânea agora já assume, isto foi uma chamada de atenção,
exatamente para este distanciamento que estava a acontecer na arte, e agora já se vê a arte conceptual, participativa, já as coisas já são muito, já estão novamente a misturar-se, que é o que faz sentido. E aqui também, portanto, o Largo, claro que é uma escola, aquilo estar no Largo para mim tem sido uma experiência impressionante, é um espaço de residências artísticas, faz festivais também, realmente recomendo que conheçam, e depois também ter feito este programa na Città dell'Arte, é o Unidé, que tem toda a informação online, pública, se quiserem saber mais também. Aqui também foi, esta residência também foi um espaço onde conheci muitos artistas que trabalham com pessoas, com os territórios, com esta parte muito prática, muito real do trabalho artístico. E desculpem que estou só a demorar um pouco, estou quase a acabar. E então, eu aqui também percebi que o que eu gostava no trabalho era principalmente o processo, fui criando aqui uma série de projetos que se baseiam exatamente no processo, não têm fim e não têm propriamente a obrigação de expor ou de apresentar, são públicos, são coletivos, trabalhamos sempre com esta questão quase da organização num modelo mais cooperativo, onde todos participam. Vou só aqui. E pronto, tem em consideração de sempre o contexto, e eles atuam como plataformas, ou como o que foi percebendo também na Estónia, é que o conhecimento não é só ir a uma aula, mas é estar envolvido num ambiente, olhar para outras pessoas a trabalhar, é uma ecologia, é como se fosse uma ecologia onde estamos sempre a receber do ambiente que nos rodeia. Então estes projetos têm esse objetivo, e também assentam no princípio de generosidade e de bem comum ao bem público. Então, criei vários projetos nos quais podem sempre participar. Eu depois vou divulgar junto com a apresentação. Comecei por entrevistar artistas todas as semanas no Instagram, ao vivo, para toda a gente poder participar. Está tudo no meu Instagram nos vídeos. Criei um grupo de partilha teórico no Facebook, onde partilhamos textos e oportunidades e tudo mais. Depois aqui criámos um coletivo associado à prática regular de desenho, que é o Clube de Desenho de Lisboa, onde se encontra duas em 2 semanas para desenhar, com alguns dos artistas que fui conhecendo. Este aqui é um projeto também que iniciou comigo, mas agora se está a iniciou comigo a convite do Largo de Residências, mas que se está a tornar cada vez mais um projeto coletivo, que é o Art and Craft Refúgio, que é um coletivo que trabalha com migrantes e refugiados na prática de artesanato e arte, mas trabalha também com um conjunto de artistas locais, e a população de Lisboa, claro, que está sempre convidada a participar. O nosso próximo dia aberto vai ser no dia 31, às 3 da tarde, se quiserem vir, vamos ter um dia uma tarde de fazer artesanato e de conviver. Temos o grupo de crítica, ou o grupo de apoio, que é uma prática de crítica de grupo, também é muito feita fora de Portugal, principalmente na Europa Central e Europa do Norte, e aqui não é tanto uma prática das universidades, então criámos este grupo de crítica, inicialmente comigo e agora também um projeto coletivo com a Nicole e outros artistas, que é uma vez por mês. E depois tínhamos este projeto que já era mais antigo, mas que também assente nos mesmos pressupostos, que são várias exposições em casa, em casas particulares, onde o público é que disponibiliza as suas casas, e nós montamos pequenas exposições de artistas emergentes nas casas, e convidamos também uma série de pessoas, e temos sempre esta componente também educativa e de criar novas relações com a arte. Então, de repente, olho para o que estou a fazer e eu percebo que voltei à economia, porque na verdade o que estou a trabalhar neste momento são as economias comunitárias, e pronto, de repente também esta separação que tinha feito com a economia voltou a fechar o ciclo de outra forma, porque faz muito mais sentido para mim. Então essa questão, estamos sempre a voltar aos mesmos sítios um bocadinho maiores. E pronto, obrigada. Queria só acrescentar esse pequeno desafio que vos fiz do primeiro desenho, do desenho que foi importante para vocês, de pensarem que esse desenho abre caminho para os próximos,
e pensarem o que é que vão fazer a seguir esse desenho, baseado nessa ideia, ou nessa pequena curiosidade que foi nascendo desse trabalho. E pronto, não sei se tem alguma pergunta. Queria abrir aí, então para as perguntas, para vocês que estão aqui, para o pessoal que está em casa. Tem alguma coisa? Eu queria perguntar, eu não consegui ler tudo o que estava. Houve uma, falou de Ingold. Tim Ingold. Tim Ingold. Ele fala muito sobre a relação de correspondência entre a questão pronto, da vida e de estarmos sempre na relação com o que está à nossa volta e uma prática de correspondência, por exemplo, a prática do desenho. Sim. Outra coisa que eu queria saber tinha ali uma imagem de Largo. Largo é uma... É uma cooperativa cultural, tem espaços de residências artísticas e faz vários projetos, são sempre abertos ao público. É no Largo do Intendente. E pode procurar no Facebook, no Instagram, sempre a programação cultural. E o UNIDI também são residências? É residências online e eles também têm muita informação online. Podem, por isso, toda esta residência que nós fizemos, ela está disponível online. E depois mando os links. Já agora só me perguntar, há quantos anos é que voltou a desenhar? 6. 6? Sim. Já fez? Sim. Mas foi porque me dediquei a 100%. Estamos aqui há 8. Mas vocês têm que conciliar-se provavelmente com outras coisas, não é? Pois, não é? Tem, né? Tem a família, tem a profissão. Tem o trabalho, tem o outro. Exato. E aqui neste caso foi essa escolha que também foi feita de Esse foco. Lisbon Drawing Club é onde? É nómada. A aproximação vai ser no dia 1, num espaço que se chama Utro, que também é um espaço gerido por artistas. Nós tentamos sempre fazer em espaços culturais, que é para também criar essa mesmo ponte. no feriado mesmo? Vai ser no feriado, sim. Ok. E onde fica esse espaço? Fica no Campo Mar Livres da Pátria. Isto foi na Galeria Monumental. Também tentamos sempre ter... E tentamos sempre convidar também modelos não académicos. Sim. Próximo convidámos migrante, agora o próximo vai ser com drag queens. E tentamos sempre fazer assim umas sessões Fora da caixinha. Santana é onde? É ao pé do, sei lá, Não, eu sei onde é que se vai passar. ao pé da galeria, há uma galeria lá. Aquilo é. É na Monumental? Este aqui foi na Monumental. Vai ser na Monumental? Não, vai ser no Utro. Mas o Instituto não. No Instituto Alemão nunca fizemos, mas também tem um espaço muito bonito. Tem um jardim bonito, né? Mas deve ser próximo. Né? Sim, é mais ou menos para esse lado, um bocadinho mais perto. Eu achei uma coisa muito interessante, mas eu não sei se percebi bem, que era a arte ser colocada, que a certa altura a questão da arte poderia ser colocada, que não era preciso ser uma afirmação, poderia ser uma questão. Sim. Uma questão relativamente ao mundo e ao próprio, se calhar. Não é? Sim. Sim, eu tenho aqui o mundo material, social. Eu achei isso interessante porque às vezes uma pessoa anda à procura do sentido, o que é que eu quero dizer, e se calhar não quer dizer nada, não quero dizer nada, quero descobrir, não é? Sim. Quero descobrir alguma coisa sobre as coisas. É mais colocar uma pergunta do que dar uma resposta, né? Porque na verdade a arte não vai dar uma resposta. Assim, né? Para obter uma resposta. Sim. Também acho que ajuda também a desbloquear um pouco, porque parece que também fazer arte também ajuda-nos a sentir confortáveis com o desconhecido, não é? Porque estamos a trabalhar sobre coisas altamente intuitivas, altamente emocionais e eu penso que muitas vezes sentimos que temos que ter respostas para o que estamos a fazer e a arte é exatamente não saber. Né? Sim, né? Criar é não saber. Sim. Né? Sim. E então também ajuda a desbloquear um pouco. E tirar esse peso das respostas, de querer ter resposta para tudo, de querer achar que a gente tem que responder algo. Depois no processo, se calhar até se podem descobrir algumas coisas que se querem dizer de facto. Sim. Mas é um processo de né, procura mesmo.
Outra coisa, assim, um bocadinho mais pragmática, que eu gostava de investigar era nestes projetos de caráter social, como é que isso se gera financeiramente? Assim, Sim. como é que a Eles, pessoa vai vivendo a fazer isso? eles são feitos alguns. Nós pensamos sempre essa parte, como é que eles são sustentáveis, Exato. mas também são vistos de forma orgânica, não é uma coisa que também é definida a priori. Estes projetos também são pensados com base, ok, nós podemos fazer, como é que achamos que conseguimos fazer isto? Por exemplo, estes aqui não são financiados, são só, são só práticas que foram importantes para mim fazer, no sentido de eu própria aprender, mas já que estou a aprender também, esta aprendizagem pode ser partilhada, portanto, às vezes não tem que ser, às vezes é mais, não é? Às vezes é tipo, estou a fazer já para mim o que preciso e na partilha há um ganho. Okay. Estes são estes são pagos, ou seja, as pessoas participam, nós sugerimos um donativo de 5 euros, mas também temos sempre lá nas nossas inscrições, se não tiveres possibilidade de pagar, envia-nos, queremos que sejam projetos inclusivos, e temos sempre algumas pessoas que não pagam ou pagam só alguma coisa, porque o objetivo também é não fechar a porta. A pergunta é em termos de lucro, em termos de sustentabilidade. Sim, sim. Este aqui teve um financiamento inicial, neste momento já não está a ser financiado, mas o que existe é uma troca de espaços com os artistas que vão sendo, portanto, nós todos os meses convidamos um artista e o artista fica em residência e por outro lado temos a parte de venda, porque todos os objetos de artesanato que vendemos são vendidos e são distribuídos depois pelas pessoas do grupo, depois acabam por receber também essa parte. Portanto, todos eles. Este é por donativo, mas é um donativo simbólico, também é um pouco, estamos lá para aprender e aproveitamos e partilhamos. Há sempre esta, porque eu se quiser ir a uma aula também tenho que a pagar, portanto criamos sempre este espaço onde toda a gente está a partilhar e ao mesmo tempo estamos a aprender e estamos a trabalhar e estamos a receber ao mesmo tempo. Estes projetos de caráter mais social não são compartilhados por instituição? Sim, podem, mas normalmente quando se faz uma candidatura estamos sempre dependentes dessa candidatura e muitas vezes temos que mostrar trabalho primeiro, mostrar que, por exemplo, este projeto começou agora há pouco tempo, portanto provavelmente daqui a uns meses, uns anos, já temos o material suficiente para fundamentar uma candidatura. Mas é importante que eles sejam pensados sempre, se não tiverem a candidatura. Realizar, não é? Para haver meios para realizar. Mas eles devem ser pensados, mesmo que não hajam meios, como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos criar. Neste caso, tal como estes aqui, nós pagaríamos de qualquer maneira para ter este projeto. Portanto, é um pouco, fazemos porque é importante para nós e depois a partir daí também acabamos por convidar mais pessoas. Portanto, também é esta questão que é trabalhar, mas ao mesmo tempo receber. Eu queria que contasse um pouquinho para a turma também como é que funcionam essas residências, e eu achei interessante aquela ideia da autorresidência, né? Sim. Que a residência artística normalmente é uma coisa para a qual a gente tem que apresentar uma candidatura e ter a sorte de ser escolhido, e a maioria delas é paga, e muito bem paga. E a Lídia traz essa ideia de fazer uma autorresidência. Conta um pouquinho. Sim. Sim, algum no início. Quando ainda temos menos coisas, à medida que nós vamos fazendo estes projetos, vamos ganhando força para fazer candidaturas. E há muitas residências que nós podemos fazer e a maneira como descobrimos as residências é exatamente a falar uns com os outros. Depois há sempre, é mesmo muito importante e por isso é que criamos estes projetos comunitários, porque realmente a maior parte da informação nós descobrimos a falar uns com os outros. E então, há alguns espaços de residência que nós podemos candidatar, dizemos, olha, tenho este projeto que gostava de desenvolver, foi o caso da residência de Budapeste, por exemplo. Mas também, se não tivermos, podemos simplesmente organizarmos 2, 3 artistas, já fiz isso várias vezes, já fiz isso na Estónia também, éramos 5 artistas, fomos para um espaço e tivemos essa semana a trabalhar em conjunto, depois fizemos uma exposição. E às vezes são soluções mais económicas, às vezes mesmo ficar num alojamento local ou numa pousada da juventude, tem sempre uma sala de trabalho e depois desse projeto arranjar um espaço que nos queira receber. Por exemplo, trabalhámos com a Galeria Passo Vita, a primeira exposição que fizemos, e às vezes é mandar uma proposta e dizer, olha, somos um grupo de alunos, temos este trabalho que estamos a desenvolver e pronto. Mas
Depois, outro tipo de projetos mais para a frente, eles já exigem algum planeamento. Realmente, o facto de ter estas bases de gestão ajudou, porque muitas vezes nós temos que apresentar sinopse do projeto, cronograma, orçamento, data de execução, e muitas vezes temos que usar uma linguagem, que é uma linguagem mais de gestão para as pessoas que estão a organizar a residência, que não falam muitas vezes a linguagem das artes. E nós temos que usar vários. A Nina Fraser dizia vários chapéus, não é? O chapéu do gestor, o chapéu do curador, o chapéu do artista, e saber tirar, trocar de chapéu mediante as ocasiões, e trazer todo o nosso conhecimento. Vocês são de várias áreas, da área de arquitetura, também faço imensas propostas, portanto esse tipo de conhecimento Sim, é outro. às vezes ajuda porque existe uma disciplina e um método que ajuda a organizar tudo isso. Sim. E eu vou também no e-mail, no vosso caso, enviar alguns links de residências e espaços partilhados de artistas. A nossa última sessão dos artistas anónimos foi exatamente sobre espaços partilhados. E é uma excelente forma visitarem esses espaços, começarem a falar com as pessoas, perceberem como são organizados. E às vezes também ajuda, em vez de estar a trabalhar em casa, estar a trabalhar num espaço partilhado, porque bem que também trabalhas num espaço partilhado, estamos rodeados de outros artistas e começamos a ter, e como vocês têm vários trabalhos, se calhar até vos compensa alugar um pequeno espaço num ateliê partilhado com 4 ou 5 pessoas e irem várias pessoas do mesmo curso, frequentar esse espaço, por exemplo, pode ser uma opção. Não sei se tem alguma questão. Lígia, eu gostava. Posso fazer um comentário? Claro. Olha, eu queria agradecer imenso. Pronto, estou mesmo muito emocionada com o que eu ouvi aqui hoje, porque pronto, eu tirei Belas Artes e investi, e enveredei pelo desenho científico, precisamente porque havia mercado. Quando fazes desenho científico já estás a vender o teu trabalho. E ando sempre, pronto, a tentar também fazer trabalhos com os Urban Sketchers, com o grupo do Risco, com a comunidade local de pescadores aqui no Montijo. E recentemente estou agora a fazer o mestrado em ensino de artes visuais, porque o que é isto de ensinar arte? Nós ensinamos a arte, mas no fundo o ensino da arte e a prática da arte estava muito ligada ao artista consagrado, este artista que é levado a grandes exposições, que está dependente de grandes mecenas que lhe compram, e eu agora, pronto, estava aqui a escrever uns comentários e lembrei-me que o que tu estás a fazer faz-me lembrar, estás a ver quando, sei lá, antes da Revolução Francesa, o que é que temos? Temos tipo os papas que compram quadros, temos os reis que encomendam retratos reais, e havia esse grande artista consagrado. E depois na Flandres começa a aparecer aquelas pinturas nasce a burguesia, nasce um novo modelo económico, tem muito interesse tu estares ligado à economia por isso, e surge um novo modelo, os artistas começam a poder vender quadros para a casa das pessoas, começa a ver também as pinturas de interiores, do Vermeer, uma ligação mais ao mundano. E acho que este movimento que tu fazes, de haver novos modelos de financiamento, novos modelos de trabalho, acho que isto é mesmo uma revolução, e acho que tens mesmo que escrever um livro, porque tu juntas teoria e prática, porque o que está a passar agora é que tu repensas a arte que vai permitir uma sobrevivência da disciplina, porque todas as disciplinas dependem da sua sobrevivência. Tipo, a arqueologia para continuar tem que se justificar, tem que se manter válida. E o que tu fazes aqui, tu mantens válida a prática artística, estás a ver? Há aqui uma grande revolução, eu estou mesmo muito contente com o que eu vi aqui, porque tu crias oportunidade e tens aí 10 projetos diferentes de possibilidades, e lá está, a gente já sabe que o financiamento não vem de um rei, de um mecenas, vem de repensar novos modelos, e esse lado da economia é bestial. Essa economia que permite, quer dizer, podes financiar de vários modos, fantástico. Claro, é sair um bocado da caixa, porque senão nós acho que às vezes estamos muito. E nós somos, ainda por cima, pessoas criativas, não temos que ser criativos também com essa parte de financiar os projetos. Mas, por exemplo, mesmo este projeto Art and Craft, nós percebemos que havia muitas pessoas que queriam participar, então criámos oportunidade para as pessoas fazerem donativos, para as pessoas ajudarem na produção, e também acabam de ser formas de financiamento. Mas o objetivo é sempre fazer arte e não ganhar dinheiro. Eu penso, a prioridade é fazer arte. Depois é pensar como é que vamos arranjar maneira de fazer. Mas a principal forma é fazer arte. Depois o dinheiro aparece. O dinheiro aparece porque as pessoas estão a gostar dos projetos. Agora,
não é esse o objetivo. Mas realmente Fica sempre à espera de um financiamento acontecer. Às vezes é frustrante É, porque ele não aparece. não, Né? e aí os projetos são pensados com vista ao financiamento Sim, sim, isso sim. acaba por comprometer Compromete a imenso própria o projeto, porque depois quando queremos fazer estes formatos mais orgânicos, que vão crescendo, conforme aí os financiamentos exigem sempre que a gente faça um planeamento. Como é que eu posso fazer um planeamento de um projeto onde eu não sei quem é que vai aparecer? Por exemplo, neste projeto eu não sei quem é que vai aparecer, não sei quem é que lá está, vai crescendo, ou estes. E é uma coisa que vai seguindo mais para a frente. Mas chega um ponto, e o Tiago Pereira também dizia isso, chega um ponto que já fizeste tanta coisa, que já está lá, que é impossível dizer que não estás a fazer alguma coisa, não é? E essa ideia de espiral é bestial, esse modelo da espiral, de ir sempre voltando e aprendendo mais, é totalmente diferente daquele percurso linear do artista que entra na escola de arte, depois entra na galeria, depois não sei o quê. É muito aborrecido, eu estava muito aborrecida com isso, estava muito chateada. Eu tinha saído da economia e estava na faculdade e era exatamente a mesma conversa. Completamente. Recomendo aqui visitar aqui eu também vou clicar o link para a Città dell'Arte. Eu depois eu por acaso vou para a Itália para a semana, vai haver outra formação dentro deste programa. Há vários artistas que trabalham desta forma, o que eu estou a fazer não é novidade nenhuma. Também há uma artista que é Jeanne Van Heeswijk, vou estar com ela agora daqui a um... Ela trabalha com cidades, os trabalhos variam entre projetos artísticos e projetos urbanos e voltam, estão sempre em mutação, a projetos de mercado, e então há imensos artistas que trabalham desta forma. Eu é que só descobri isto, porque já tinha as coisas feitas, afinal o que eu estou a fazer, até foi quando estava na Estónia, fui à biblioteca, começo a tirar livros e afinal eu estou a fazer isto, não fazia a mínima ideia, porque não tinha essas referências aqui de Portugal, porque é uma literatura muito da Europa Central, Europa do Norte, americana também. Pronto, peço desculpa, estou-me a alongar um pouco. É uma lufada de ar fresco esta tua palestra, pá, olha, ficamos à espera do livro porque acho que tens que realmente levar isto a mais pessoas, sobretudo estudantes, porque os estudantes de artes, eu penso que ainda estão perdidos, porque a escola de artes, o que eles ensinam é este salto no vazio, é esta coisa de, não é, do artista ter que ser uma coisa, quase um iluminado e que se tivesse sorte, um Emílio entra no circuito das galerias, e não, existem outras vias. Existem principalmente porque nem toda a gente quer ir para as galerias, que é logo a primeira, e depois porque a sociedade necessita dos artistas numa série de campos que às vezes nem sabem que é necessário, porque esta questão da forma de pensar muito ligada à inovação, não é? Sim. Muito ligada à criatividade e inovação, e aí podemos ter artistas em todo o lado. Será também. As pessoas ficam muito individualistas. Claro. O seu mundo puxados para dentro. Desculpa. Tinha aqui umas perguntas. Peço desculpa. Ah, não. Essa é a própria. A da Sofia aqui. Pronto, podem ver aqui vários trabalhos. E agora vamos espero que tenham alguma inspiração para o próximo projeto. E também para a Letícia, vais continuar com estes formatos? Vais continuar com este formato de artistas convidados? Funciona muito bem. Sim, a ideia é continuar com esse gênero de formato, assim, já é uma coisa que eu tenho feito com turmas anteriores. É sempre um pouco no sentido de trazer artistas que sejam interessantes, né? Que tenham projetos relevantes e que tenham a ver com as propostas que eu quero sugerir para a turma. Então, hoje, por exemplo, a ideia é que eles comecem a intervir sobre imagens e, a partir dessas imagens, desenvolver coisas, né? Experimentar. Então, que eu venho pedindo nas últimas semanas que eles recolham imagens que gostem para poder intervir sobre essas imagens e começar a experimentar, né? Porque o projeto se constrói à medida que a gente experimenta, que brinca com as coisas, né? É uma descoberta, sim, é uma descoberta que se desenvolve a si própria. Muito bom. Sim, essa é a ideia. Trabalhei pelo mestrado. É lá na faculdade? Belas Artes? Como? Estás a tirar o mestrado na faculdade de Belas Artes? Estou lá a dar aulas de desenho arqueológico e agora tirei precisamente por causa da questão da sustentabilidade. Que é o artista, há coisas que não se podem fazer, porque se faço isso já não sou um artista consagrado, e eu realmente quero lá saber se sou
e realmente quando fui para a Estónia era essa questão, tínhamos a chave das portas todas da faculdade, conforme o que queríamos fazer, íamos a algum lado, havia as cadeiras mistas, que também era super interessante, que era metade, algumas cadeiras eram dadas fora da faculdade, ou eram dadas em colaboração com outras faculdades, por exemplo, eram dadas com jardim-escola, ou eram dadas com sei lá, na natureza, e isso permitia-nos logo fazer o trabalho artístico a partir dessa experiência, que era muito mais enriquecedor. E esse modelo, pronto, se uma pessoa estudar a história, e há imensos livros, se procurarem a história da pedagogia artística, já houve alturas em que os artistas, pronto, em que houve essa tendência de dar aulas ao ar livre, de dar aulas, pronto, sem estarem estruturadas, é a tal espiral que tu falas, andamos sempre às voltas. Mas é. Mas expandindo conhecimento, e acho que o que conta aqui é depois partilhar conhecimentos e consolidar coisas que façam sentido. Eu acho que isto é tipo filosofia. A arte é como filosofia, é uma busca de uma verdade. É assim, o artista visual é o filósofo das imagens, né? Um pouco a gente tentar buscar novas formas de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, né? E depois fazer e pensar sobre isso, porque, por exemplo, existe um clichê, um lugar comum que é que o artista não lê, que o artista só faz desenhos e então o ensino académico da arte é uma coisa que é um bocado de segundo plano, mas não, o que é facto é que agora, e trabalho como o da Lígia, fazes prática e fazes teoria sobre a prática, que isso é fundamental. Completamente. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada bem. por este bocadinho. Então, agora nós vamos à prática.